Está no All Daily Things, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 21 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, o Claude da Anthropic trocou Wall Street pelo laboratório. Em mundo, dívida recorde dos Estados Unidos, condenação importante na China e muito mais. Já no Brasil, novas mensagens ligam caso Lulinha a contrato de 626 milhões de reais. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o Claude trocou Wall Street pelo laboratório. A Anthropic divulgou os resultados de um experimento em que seu modelo de IA conseguiu criar proteínas capazes de se ligar a alvos biológicos específicos, que é justamente uma das etapas mais lentas e caras no desenvolvimento de novos remédios. E explicando rapidinho aqui para dar mais contexto, muitos medicamentos funcionam dessa forma. Eles se conectam a proteínas do organismo para bloquear, ativar ou modificar seu funcionamento. E os resultados chamaram a atenção, viu, pessoal? O Claude foi testado em 15 proteínas-alvo e conseguiu criar pelo menos uma proteína capaz de se ligar a 14 delas. Além disso, entre as proteínas geradas, até 35% conseguiram se ligar ao alvo, acima dos 10 a 15% que são tipicamente alcançados nos projetos atuais. Pois é, e vale citar que algumas dessas proteínas apresentaram uma ligação várias vezes mais forte do que o melhor resultado já publicado para o mesmo alvo. E um detalhe importante é que os resultados não ficaram só dentro da Anthropic. Eles foram produzidos e testados por laboratórios independentes. Agora, olhando para o quadro geral, esse experimento vem na esteira do lançamento do Claude Science, uma versão da Anthropic voltada para pesquisadores e conectada a mais de 60 bases científicas. Recentemente, o CEO Dario Amodei disse esperar os primeiros vislumbres de avanços em biologia e medicina nos próximos meses, e pelo visto o Claude resolveu se adiantar. E para fechar, teve ainda outro teste envolvendo o Claude. Dessa vez, a inteligência artificial analisou dados brutos de laboratório para medir a pureza de um composto, e em apenas 19 minutos chegou no valor de 96,4%. O resultado foi praticamente igual aos 96,33% encontrados por um laboratório. E o detalhe é que esse laboratório levou 4 dias para entregar o relatório completo. Mas com esse experimento fechado no bloco de empresas, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou os 40 trilhões de dólares pela primeira vez na história. Para ter uma ideia do tamanho desse salto, há 10 anos esse valor era de 19,4 trilhões. Esse endividamento vem basicamente de décadas de rombos, já que quando o governo americano gasta mais do que arrecada, ele precisa se financiar no mercado. E claro que esse endividamento disparou durante a pandemia e continua pressionado por outros gastos. Em 2025, por exemplo, os Estados Unidos destinaram 954 bilhões de dólares à defesa, o equivalente a 37% de todo o gasto militar global. E para 2026, a expectativa é que essa despesa supere 1 trilhão de dólares. E saindo dos Estados Unidos e indo para a China, na nossa segunda notícia, o bilionário fundador da Evergrande foi condenado à prisão perpétua por um tribunal chinês. Em abril, ele já tinha sido declarado culpado de 8 acusações, incluindo desvio de recursos e fraude na captação de fundos. E vale lembrar o tamanho da empresa envolvida nessa história. A Evergrande já foi a maior companhia do setor imobiliário da China, mas declarou falência em 2021 e acumula 300 bilhões de dólares em dívidas. A crise da empresa se tornou um dos principais símbolos dos problemas do setor imobiliário chinês, e além da condenação do fundador, a própria Evergrande também recebeu multas bilionárias.
bilionárias. E fechando nosso giro internacional com a última notícia, Donald Trump anunciou uma guerra econômica contra o Irã e afirmou que será um dia D econômico. Segundo ele, essa ofensiva será a mais dura já adotada contra algum país e também poderá atingir outras nações que ajudarem a manter a economia iraniana funcionando. E vale lembrar que o Irã já enfrenta sanções internacionais que dificultam seu comércio exterior atualmente. Em janeiro, Trump também anunciou tarifas de 25% sobre países que mantivessem negócios com o Irã. Ainda assim, Teherã preserva relações comerciais com diferentes nações, tendo a China como sua principal parceira. Mas com esse giro internacional fechado, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, novas mensagens colocaram um contrato de até 626 milhões de reais no radar da Polícia Federal. A PF encontrou uma conversa em que a lobista Roberta Lussinger enviou a Marcola, que na época era chefe de gabinete de Lula, a minuta de um contrato para a venda de canabidiol ao Ministério da Saúde, sem licitação. E o tamanho desse possível negócio é que chama atenção. O plano previa a venda de 1.200.000 frascos por até 626 milhões de reais. Marcola confirmou a pessoas próximas que recebeu o documento, mas afirmou que nunca encaminhou ou negociou qualquer proposta. Agora, a Polícia Federal investiga se Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, ajudou Roberta a se aproximar do governo e abrir caminho para o negócio. Caso esse contrato avançasse, Roberta receberia uma remuneração de 20% sobre o valor. E vale relembrar que essa investigação já tinha outras pontas. Em trocas de mensagens entre Lulinha e Roberta divulgadas anteriormente pela PF, a lobista dizia falar em nome dele e chegou a escrever: "Eu sou o Fábio". Além disso, a polícia já tinha identificado R$249 mil em transferências de Roberta para Marcola. E tem mais um ponto importante nessa apuração. Lulinha esteve pelo menos 18 vezes no Palácio do Planalto entre junho de 2023 e janeiro de 2025. E enquanto isso, ontem, ainda sobre o caso, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que a investigação sobre o Lulinha seja enviada para a primeira instância. A PGR argumenta que, como o caso não envolve autoridades com foro privilegiado, ele não precisaria continuar no Supremo. Essa decisão caberá ao ministro André Mendonça. E entendendo o que mudaria na prática, na primeira instância, o caso teria um juiz e mais etapas de recurso. Politicamente, essa mudança também poderia atender ao Planalto, porque tiraria a investigação das mãos de André Mendonça e reforçaria que as suspeitas não chegaram ao alto escalão do governo. Mas com esse capítulo nacional fechado, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quinta-feira, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,87%, enquanto o Nasdaq recuou 1%. Por lá, o petróleo Brent subiu 2,36% a $93,78 por barril, isso após Trump ameaçar uma guerra econômica contra o Irã. Já o Bitcoin ultrapassou $72 mil e atingiu seu maior patamar em 11 semanas. A alta veio após o pedido de Trump para que o Congresso aprove uma versão justa do Clarity Act, projeto que busca definir regras mais claras para o setor de criptomoedas. Entre as ações, o Walmart caiu 9,15% após suas vendas nos Estados Unidos crescerem 2,6% nas lojas que já estavam em operação há pelo menos um ano. O resultado foi abaixo dos 3,8% esperados pelo mercado. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,06% aos 167.927 pontos. Entre os destaques de alta, as ações da Minerva ganharam 7%, com apoio na notícia sobre a redução da capacidade de processamento de carne bovina nos Estados Unidos. Na avaliação do Citi, a queda do abate doméstico pelo país reforça a necessidade de importações, e é nesse cenário que a Minerva poderia se beneficiar. No mesmo setor, os papéis da MBRF subiram 5,55%.
diante da elevação de recomendação da companhia de neutra para compra pelo Bank of America. Para fechar, o dólar subiu 0,32% a R$ 5,19. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Para você que nos escutou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual das notícias de hoje mais chamou sua atenção e qual notícia você queria ter visto nessa edição. E se o episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também compartilhando o noticiário. O Daily Fin só existe e só cresce por causa dos ouvintes que gostam da gente e espalham nosso conteúdo. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!